Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos, dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. O nosso tema de hoje é um tema de interesse nacional. Sobre o que nós iremos falar? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre um tema bem interessante e que trata principalmente da cultura e da mentalidade social. Iremos abordar a cultura do complexo de vira-lata no Brasil, entender o que significa isso e por que isso é tão relevante para o nosso debate, quais os impactos sociológicos que isso gera. Você tem alguma declaração, Guilherme? Cara, assim, nossa, a gente vai falar de vira-latismo. Gente, primeiramente que o amor que o brasileiro tem pelo vira-lata, cara, é um negócio que é nítido. Eu me lembro do tanto de piada que teve na época que foi lançada a nota de 200, meu Deus do céu, Reais. R$ 200, né? De nossa, por que não era um vira-lata ao invés de um lobo-guará? De verdade seja dita, gente, é, um preconceito muito grande que inclusive certos ideólogos de umas ideologias totalitárias aí que causaram alguns conflitos internacionais ao longo dos anos tinham com o Brasil era o fato do povo brasileiro ser um povo miscigenado, ou seja, a gente não tem uma raça definida, somos SRDs. Mas, evidentemente, esse termo que foi cunhado, agora eu não me recordo qual foi a criatura que cunhou este termo, eu me lembro que foi um jornalista. Não se refere a essa grande coisa brasileira, que é um negócio magnífico, inclusive, que inclusive é graças a miscigenação do povo brasileiro que a gente tem a melhor música popular do mundo, que a gente tem uma cultura tão vasta, uma cultura tão rica, uma literatura com tanta profundidade. É graças a isso que surgiu pessoas como Machado de Assis, por exemplo, segundo maior nome da literatura brasileira. Ele não está falando a respeito disso, ele está falando a respeito de uma tendência mesquinha que o brasileiro médio tem de olhar para tudo aquilo que é do exterior, comparar com aquilo que é seu e injustamente, muitas vezes, e na maioria das vezes, concluir que aquilo que é do outro é melhor do que aquilo que é seu. Evidentemente, a gente está falando aqui de um ponto de vista mais macro, só que isso pode ser também levado para um ponto de vista micro. Lógico que a gente pode estar dizendo também que é vira-latismo, uma pessoa que olha para aquilo que, para as suas posses, olha para a sua família, que olha para a sua situação de vida, compara com a situação do seu vizinho, que se for olhar, se for ser analisado de forma fria, você vê que não é um negócio que é tão espetacular assim, mas você já julga logo que o seu vizinho tem, que a situação do seu vizinho, a situação que o seu vizinho está vivendo é superior à sua, entendeu? Sim, exatamente. Pessoal, eu acredito que isso é muito prejudicial porque, como o Guilherme falou, não acontece somente no contexto mais amplo, no contexto macroscópico, mas acontece em um sentido mais específico. Até mesmo em uma cidade, digamos que uma cidade tem vários bairros, você consegue perceber, sociologicamente falando, do ponto de vista analítico, que tem alguns bairros que são mais movimentados, que tem uma especulação imobiliária mais elevada no quesito monetário, tem todo o estereótipo de que aquela cidade, por ela ser mais movimentada, tem um comércio mais desenvolvido, que ela é melhor para se viver, tem uma segurança, uma saúde melhor. Então, as pessoas acabam tendo essa tendência de pensamento do complexo de vira-lata até mesmo dentro da própria cidade, entendeu? Ou até no próprio bairro, porque tem uma casa que está disponível para aluguel, que é mais bonita, que ela é mais desenvolvida, que ela é maior, tem um espaço mais amplo. Então, esse complexo de vira-lata ele é muito prejudicial pelo seguinte fator. Porque, na verdade, por dois fatores. Primeiro, que você se subestima a sua realidade, você coloca a realidade do outro como melhor, como sendo superior, e você acaba se inferiorizando, o que lhe impede, por exemplo, de evoluir. Quando você simplesmente projeta no outro uma realidade ideal, no quesito orçamentário, no quesito financeiro no geral, no quesito cultural, considera que aquela pessoa tem mais cultura que você, que ela é mais inteligente, que ela tem mais recursos. Quando você faz isso, você se impede de evoluir. Você não analisa a sua realidade e vê o que você pode melhorar. Isso é prejudicial, porque você fica estagnado, literalmente, à sombra do outro, à sombra de alguém ideal.
O segundo fator, mais prejudicial disso, do meu ponto de vista, é que isso prejudica a cultura, não diria a cultura nacional também, mas do ponto de vista geral, a cultura, simplesmente. Porque pode ser a cultura de uma cidade, de um estado, de um bairro, enfim. Isso é prejudicial porque a cultura, ela guia o ser humano. Ela molda a sua conduta. Antes do Estado, tem a cultura. O Estado, ele maneja a cultura, tem influência direta, e a cultura molda o indivíduo. Até mesmo nas palavras de Freud. A cultura, ela oprime, no sentido não de oprimir com represálias, mas de oprimir no sentido de lapidar, de modelar o indivíduo para a sociedade. Porque uma criança, por exemplo, ela não pode fazer o que ela quiser, não pode colocar o garfo na tomada, não pode falar palavras de baixo calão publicamente, porque a cultura social, a sua família vai doutriná-la para que ela consiga estar apta a viver em sociedade. Então, por exemplo, quando nós falamos dessa questão do complexo de vira-lata, é prejudicial por esses dois fatores, porque você estagna a sua própria realidade e também você prejudica uma cultura inteira. E quando você prejudica essa cultura, você acaba tornando o seu povo, sua comunidade, sua família, os seus descendentes, os seus ascendentes, as pessoas que estão ligadas a você, alienadas a uma realidade que é superestimada. Ah, com certeza. E isso acaba facilitando, abrindo portas para a manipulação política. Se eu acho que um país tem uma política melhor, que é mais democrata, que tem um melhor sistema eleitoral, um país que tem um melhor desenvolvimento, um melhor IDH, que tem um melhor sistema de saúde, e eu idealizo muito aquele sistema, aquele cenário, eu acabo me alienando àquele pensamento. E eu, em vez de simplesmente de poder lutar por um país melhor, eu fico vivendo à margem de um outro país. O meu sonho, o sonho do alienado, no caso, deixa de ser lutar pelo seu próprio país, se tem alguma crise, se tem alguma deficiência, de chegar à política, talvez, se tornar um representante do povo e conseguir fazer alterações eficientes, e passa a ser idealizar um novo país que já está pronto do seu ponto de vista. Porque, gente, isso acaba sendo mais fácil, de uma forma ou de outra. É muito mais fácil você idealizar algo que você acha muito bonito, algo que você acha que é superior, do que você lutar por uma mudança interna, na sua própria realidade, na sua comunidade, na sua família, no seu país. É muito difícil. Nesse caso, não precisa fazer nada, né? Exatamente, você simplesmente idealiza. Então, é prejudicial porque, por exemplo, você se torna massa de manobra dos outros países, de outros povos. O seu sonho deixa de ser fazer alterações internas, deixa de fazer alterações sociais e passa a ser o quê? Viajar para os Estados Unidos, morar na Europa, morar no Japão, na Coreia do Sul, porque do seu ponto de vista, lá tudo é magnífico, tudo é fantástico e o seu país não presta. Só que quando você analisa do ponto de vista crítico, você percebe que do mesmo jeito que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado tem suas lacunas, tem países que têm lacunas muito mais profundas e tem países que têm lacunas igualmente profundas que as nossas, mas também que estão mais mascaradas. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, idealizando muito, com um pensamento de vira-lata, que os Estados Unidos é o país dos sonhos, que é primeiro mundo, que é tudo magnífico, que é o país ideal, que tudo lá é fantástico. Só que a pessoa, olha só a ironia, a pessoa, ela tinha uma tonalidade de pele escura, era uma pessoa mestiça. Entendeu? Então, qual é o problema? A pessoa idealizou tanto a realidade estadunidense que se esqueceu que os Estados Unidos é um país extremamente racista e segregacionista. Entendeu? Lá tem o bairro do branco, o bairro do preto, tem a escola do branco, a escola do preto, até mesmo o transporte. Então, assim, por uma questão histórica, teve a guerra de secessão, a separação, o Sul não queria abolir a escravidão porque tinha grandes escravocratas, mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Que antes de você idealizar um país, é importante que você analise quais as circunstâncias gerais. Aquele país não é perfeito, não é maravilhoso, não é tudo excelente. Ele vai ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Vai ter lacunas. E isso é inevitável, porque um país, um dos elementos constituintes do Estado é o povo. Os quatro: poder, povo, território e finalidade. Então, o povo, a sociedade, ela é multifacetada. É impossível você construir uma realidade perfeita, uma realidade ideal, em que todas as pessoas fiquem satisfeitas com uma população particularizada. Cada pessoa tem sua vontade, tem seu sonho, tem o seu gosto, sua preferência. A única maneira de você uniformizar isso é manipulando, dominando todo mundo de uma maneira que você consiga criar um pensamento unificado. O que não seria moralmente correto, né? Você alienar as pessoas e tornar todo mundo massa de manobra, porque mataria a individualidade de cada um. Mas é muito prejudicial por esses dois fatores, porque você impede a mudança interna
porque é mais fácil você simplesmente idealizar, e também porque você vira massa de manobra e acaba sorrateiramente fortalecendo o domínio político, econômico de outras entidades, seja federações, seja estados, seja empresas multinacionais ou transnacionais, e acaba prejudicando os que estão envolvidos próximos a você. Alguma declaração, Guilherme, a respeito disso? Sim, eu tenho uma declaração muito importante, cara, que é o seguinte: fato é que faz parte do raciocínio, da capacidade racional do ser humano, você conseguir reconhecer padrões e estabelecer limites. Só que a questão do vira-latismo, ele é uma pessoa que ela faz isso de maneira mal, porca e viciosa. E por quê? Se a gente passa para pensar assim, do ponto de vista macro, que é um ponto de vista mais fácil, é um ponto de vista mais... é um ponto de vista melhor da gente estar analisando assim a priori, é o seguinte: muitas pessoas, por exemplo, idealizam os Estados Unidos, né, como sendo um país dos sonhos, um país perfeito. Só que se você for parar para pensar, muito da tosqueira social atual que o Brasil está vivendo são coisas que são importadas dos Estados Unidos. Às vezes a pessoa idealiza países europeus como, sei lá, digamos a França, por exemplo. Digamos a França. A França é um país de pessoas muito cultas, um país de pessoas muito educadas, só que é o seguinte, o Brasil nunca pariu, por exemplo, uma Revolução Francesa que guilhotinou milhares de pessoas, um império de Napoleão Bonaparte, nunca teve nenhuma influência do Brasil numa tentativa de tornar uma certa secção de um país uma colônia sua, coisa que a França vive tentando fazer aqui no Brasil mesmo. Então, assim, gente, o Brasil tem vários problemas, o Brasil tem várias vantagens também em relação a outros países, incluindo os Estados Unidos ou incluindo países europeus como a França. Eu tenho que confessar, se a gente tivesse com o martelo do cancelamento aqui, o Gabriel me matar. Eu sou muito preconceituoso com francês. Né? Esperamos que nenhum francês veja este vídeo. Emmanuel Macron não veja esse vídeo. O francês mais rocheiro de todos os tempos, Nicolas Krasik. Ele percebeu que a França não presta e ele decidiu ser nordestino. Virou músico de banda de forró, rocheira. Grande dia, Nicolas Krasik. Um abraço pra você. Você tem alguma coisa a declarar, Gabriel? Pronto, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu gostaria só de adicionar uma coisa à minha fala, uma complementação. Quando eu tinha falado de, por exemplo, que você idealiza demais um país, uma outra região, um outro continente, e você acaba subestimando a sua própria realidade. Tem uma escritura de Sigmund Freud que ele fala que, por exemplo, ele trata da questão do amor. Como que o amor ele funciona? O amor, uma das suas fases de manifestação, um dos seus tipos, seria o amor pela projeção. O amor pela projeção pode ser por alguma coisa, alguma identificação, uma coisa que você já foi no passado e que você não é mais, uma característica que você valoriza na outra pessoa e que você tem, ou uma coisa que você não tem, mas a pessoa tem e você quer ter no futuro. Ou seja, é uma projeção, é uma idealização do outro com base no passado, presente ou futuro. Qual é o problema para Freud de você idealizar muito, de você colocar o outro em um pedestal, em um palanque? O maior problema é porque, assim, quando você idealiza demais uma pessoa, colocando, por exemplo, aquela pessoa como pertencente, munida de uma característica que ela tem, que você quer ter, mas você não tem. Então é uma coisa que você quer ter no futuro. É que para o Freud, quando você se aproxima daquela pessoa, quando você cria intimidade, você percebe que ela tem defeitos, que ela não é um ser ideal e que ela tem prejuízos, ela tem lacunas, tem dificuldades, tem características que não lhe agradam. Então, assim, fica a dica de exercício moral e de exercício filosófico. Antes de você idealizar uma outra região, um outro país, uma outra cultura e subestimar a sua própria, faça essa análise. Tente identificar quais são os padrões comportamentais daquela população, verifique quais são as lacunas, quais são os problemas envolvidos naquela cultura, antes de você simplesmente sucatear a sua própria realidade e ser dominado pelo complexo de vira-lata. Pessoal, esse foi o nosso debate, eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma recomendação de tema, tenha algum elogio ou crítica construtiva, vale ressaltar, pode deixar nos comentários, não esqueça de curtir, de se inscrever para não perder as próximas postagens. E é isso, pessoal. Agradecemos a atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.